E talvez o motivo também que muitos não estão, né? Não é tão comum você sentar para ouvir que você não é gente boa. E aí falta muita gente. Mas tenha paciência e vai comigo que vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu queria orar por essa manhã. Normalmente, vamos recapitular, como que começa? Começa uma musiquinha assim, pim, ou um violão, e aí a gente vai amolecendo o coração, não é assim que funciona? Aí a gente vai se condicionando a esse culto. O ideal é praticar para além disso também, por isso que a gente faz isso de vez em quando, tá bom? A gente está mexendo na água. Vamos orar? Paizinho, obrigado por mais essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de ter a Tua Palavra no nosso meio, obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, os corajosos, obrigado por aqueles que estarão nos assistindo ou nos ouvindo depois, pela misericórdia do Senhor, e apesar de nós, o Senhor vá ao encontro do nosso coração e revele coisas profundas para nós, coisas eternas dentro de nós. Faça resgatar, Senhor, tudo aquilo que precisa vir para fora e colocar de fato a Tua Palavra no lugar central da nossa vida. Em nome de Jesus. Abençoamos cada pessoa, cada criança, cada irmão, cada servo que se reúne aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém? Gente, a gente está estudando as cartas à igreja. Então, não tinha WhatsApp naquela época, né? E o apóstolo envia cartas, e vários apóstolos enviaram cartas para cuidar da igreja. E hoje vai ser a carta aos Colossenses. Colosso é uma cidade, e é uma cidade pequena, e Colosso é uma carta, Colossenses é uma carta muito próxima da carta de Efésios, com uma pequena diferença. Os Efésios, eles tinham uma maturidade teológica um pouco mais avançada do que os irmãos em Colosso. Os termos utilizados e as questões teológicas são muito parecidas, mas a forma de se falar era diferente para tentar alcançar aqueles irmãos que não tinham todo aquele conhecimento teológico que os irmãos de Éfeso tinham. Então Éfeso era um povo mais culto, mais estudado, e Colosso era uma igreja mais simples que precisava pegar aquelas informações de forma mais leve. Então a gente está estudando as cartas, hoje será Colossenses, tem uma similaridade com a carta de Efésios, então toda vez que você for estudar Efésios, a sugestão é que você estude Colossenses depois, você vai ver que há uma similaridade muito grande. Uma das condições em que mais nos expomos ao desenvolvimento espiritual é quando nós nos dispomos a aprofundar nas questões humanas. Quando me converti, eu não sabia disso e foi me apresentado que quanto mais exteriormente eu me parecesse espiritual, melhor eu faria para o meu interior. Só que com o passar dos anos eu vi que esse movimento não tem como ser de fora para dentro, que eu não tenho como me mudar pela religião ou pelo culto ou não tem jeito. E eu comecei a perceber que eu tinha que fazer esse movimento inverso, eu tinha que olhar para a minha humanidade para então chegar na minha espiritualidade e não o contrário.
Por muito se falou numa espiritualidade deslocada da realidade humana. Ou seja, é muito fácil você ser um religioso distante das suas questões humanas. É muito fácil você ser um religioso distante do seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, o jeito que você compra e vende, o jeito que você trata seus amigos, o jeito que você trata seu celular, os sites que você entra. É muito fácil. Se você esteticamente ser um religioso no domingo e não tocar nessas áreas que vem antes do domingo, né? Dentro de você. E por muito se falou numa espiritualidade deslocada da realidade humana, ou seja, tirou-se a humanidade da relação espiritual, e quanto mais espiritual você é, mais distante do ser humano você está. E por muito se pregou isso como algo benéfico. E aí nós caímos em grandes aberrações. Por quê? Porque quando Deus fez Adão, a palavra ali é humus de barro, né, de umidade, de terra, de terroso, é humano. E quanto menos humano eu me percebo, mais distante daquele que me criou. Por quê? Porque ele me criou humano celestial. Ele não me criou só celestial. Então, onde que começa o exercício de fé? Ou aonde que o ideal, a fé deveria tocar primeiro? Na nossa humanidade, no nosso coração, na nossa capacidade de falar os problemas da nossa alma. Até onde a gente consegue ir para dentro. E aí sim, tocando essas coisas dentro, as coisas fora podem ser transformadas, né? Não existe sacralidade sem humanidade. Não existe sacralidade sem humanidade. Você já viu aqueles grandes escândalos, né? Pastor, tantos anos, vou falar da minha classe. Aí depois você descobre 10 anos de adultério. Aí se choca, né? Você fala assim, como que ele conseguiu? Aí ele conseguiu porque ele trabalhou com o externo. Ele trabalhou com a religião. Ele trabalhou com o estético. E aqueles grandes escândalos, né? O padre bonzinho, abusador de crianças. Anos na paróquia lá, abusando das crianças, né? Aí você olha aqui e fala, como pode um religioso? É exatamente por isso. Porque ele tratou por fora. E não deixou entrar dentro. As pessoas mais espirituais que eu conheci até hoje, que eu já me relacionei, foram as pessoas mais humanas que eu tive a oportunidade de conhecer. As pessoas mais espirituais que eu já conheci foram exatamente as pessoas mais humanas que eu já conheci. Provando que crescer na fé é crescer na consciência de quem nós somos, de quem nos criou, e o quanto esse evento queda desfigurou esse material humano que existe dentro de nós. Tem um livro que essa semana eu voltei a revisitá-lo, acho que eu até mandei ele um dia para a Lídia, e é um livro muito bom, do Harold Kushner também. Ele só escreveu 2 livros, é um rabino judeu, messiânico, né? Ele escreveu um livro, o primeiro livro foi assim, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E essa semana eu revisitei esse livro, de novo. Conta a história dele, pastor, muitos anos, e ele teve um filho que nasceu com aquela doença do Benjamin Button, sabe? Que já nasce com velho, vai ficando mais velho. E ele, nasce velho e vai regredir. O corpo vai rejuvenescer, não é isso? Ou é o contrário? O corpo envelhece, mas a mente envelhece. A mente envelhece? É um negócio assim, é invertido, né? Tem um filme
Benjamin Button, um negócio assim. Ele teve essa mesma doença, o filho dele nasceu, e as pessoas chegavam para ele assim: ah, pastor, fica tranquilo, é vontade de Deus. Deus está no controle. E ele começou a fazer questionamentos honestos a respeito daquele fato. Mas isso é um assunto para outro dia. Eu quero voltar no título. O título traduzido em português foi Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. E na época que eu li esse livro, eu não tive nenhuma crítica ao título. Só que hoje eu mudaria o título. Inclusive em inglês parece que é outra coisa que ele quis dizer. Mas o fato é o seguinte: esse título está, no mínimo, limitado, porque não existe pessoas boas. Não tem como coisas ruins acontecer a pessoas boas, porque não existe pessoas boas. De forma essencial, né, de forma profunda dentro de nós, cá para nós. A Shirley é até muito amorosa, muito querida, mas não é gente boa. Fernando veio aqui hoje, cara simpático, olá, bom dia, não o conheço, mas de antemão eu já poderia dizer: olha, o Fernando é isso aí, mas em suma, não existe gente boa, existe gente menos ruim, existem pessoas ruins e pessoas menos ruins. Existem pessoas más e pessoas menos más, ou menos maus. E isso começou numa conversa com uma pessoa, né? Eu comecei a trabalhar alguns pontos com ela, porque ela se achava muito boa. E aí eu tive que ouvir as justificativas pelas quais ela se considerava uma pessoa boa, e pegar o espelho das Escrituras, principalmente em Gênesis capítulo 3, e colocar na frente dela. Porque normalmente o crivo que essas pessoas que se acham boas julgam os outros, são crivos descolados da queda. Você olha para o Luiz, para o Bruno, para o Maurício, para o Felipe, você fala: uau! Você olha para o Paulo e fala: uau, que homens de Deus. Mas possivelmente Deus olha para o Paulo, para o Felipe, para o Luiz e para o Bruno e fala: só eu sei. É ou não é? Então, o que está no forro da nossa conversa, e talvez por isso o nosso auditório, grande auditório esvaziado, não existe pessoas boas, só existe pessoas menos ruins, e mais ruins, e péssimas, e demoníacas, e obstinadas ao inferno. Mas boas, só existe um: Jesus Cristo. Amigo bom, só Jesus Cristo. E por que eu posso afirmar isso, irmãos? E eu quero que você vá validando aí a nossa teologia, ver se faz sentido para você, tá bom? Não vá comendo de graça, não. Mas eu preciso voltar naquela tríade do Gênesis. Primeiro é a criação. Deus, como ser supremo, ele tem uma ideia brilhante. Ele queria se cercar de relacionamento amoroso. Então ele cria todas as coisas, e como coroa da criação ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Ele pega das virtudes que ele é e que ele tem e coloca dentro desse homem. O homem para refletir a mesma essência e mesma natureza. E ao criar esse homem ele fala: domine sobre toda a criação. Você tem autoridade para dominar sobre toda a criação. E dominar, a palavra ali em hebraico é machal, e é reinar, governar, reger. Pensa num, como é que chama aquele que tem a batuta na mão? Um maestro.
regendo toda a criação com sua batuta. É isso que é o homem, né? E esse homem recebe 3 mandatos quando Deus o criou. O primeiro deles, que a gente chama de mandatos criacionais, né? O primeiro mandato foi o mandato cultural, que falou assim: olha, homem, você pode exercer governo sobre toda a criação, só que é o seguinte, você tem que ser mordomo dela, você tem que cuidar, cuide de toda a criação. O segundo mandato é o mandato que a gente chama de religioso, ou mandato espiritual, que fala desse relacionamento de submissão àquele ser que o criou. Então ele deveria cuidar da criação e se submeter àquele Criador, se relacionar com aquele Criador. E terceiro é o que a gente chama de mandato social, que é: você vai se relacionar, vai cuidar da criação, você vai se relacionar com Deus e vai se relacionar uns com os outros. Mandato social. E dentro desse conceito ele dá uma ordem de família, né? Ele dá foi ideia de Deus, tá, pessoal? Casamento foi ideia de Deus. E ai de nós se não tivesse sido. Mas casamento foi uma ideia de Deus, e Deus estabeleceu a família ali. E ele sendo família, porque Deus é 3, né? Triuno. Então ele Deus Pai, Filho e Espírito Santo cria esse ser humano, e esse ser humano agora tem uma mulher para ser sua auxiliadora. Perceba que em Gênesis 2, 25 fala que havia uma nudez total entre os dois e entre o Pai, ou seja, eles estavam nus diante da criação, diante do Pai, e se relacionando um com o outro, cumprindo os mandatos criacionais. Esse é o ser que a gente chama teologicamente de criação. Só que esse ser humano, ele caiu, teve a queda. E o que é a queda? A queda é o rompimento desses 3 mandatos. Quando o homem cai, ele rompe a sua capacidade de se relacionar com a criação, com Deus e com o seu próximo. A queda é essa desfiguração do propósito original, que era relacionamento em amor com essas 3 realidades. Então, vamos desenhar como é que foi a queda, pessoal. A serpente, ela chega para o casal ali, né, em especial para Eva, e faz o quê? Fala: olha, será? Ela lança uma suspeita sobre aquilo que Deus tinha falado para eles. Será que se você comer vai acontecer isso mesmo? Então o primeiro aspecto da queda é a incredulidade na perspectiva da suspeita radical da intenção de Deus, se era amor ou não amor. Quando Deus pediu para o homem não comer, Deus fez isso por amor ou porque ele não queria repartir com o homem os seus princípios de deidade? Entende isso? Aquilo entrou no coração daquela mulher como uma suspeita, uma dúvida. E perceba, não crer não é não acreditar. Tem muita gente que fala assim: não, eu creio. E não tem a ver com não acreditar, crer ou não crer. Não crer tem a ver com não confiar. Então a gente pode ter a Rafa aqui falando: eu creio em Jesus, mas ela pode não confiar em Jesus. O conceito da queda, de incredulidade, não está ligado em saber que ele é Deus ou não, porque isso a serpente tinha certeza. O conceito de queda está ligado à consciência da dúvida se Deus de fato fez aquilo por amor ou não. Então, o primeiro aspecto da queda, incredulidade, não confiar. Segundo aspecto, soberba. E por que soberba? Tem alguém aí soberbo? Soberbo, nesse aspecto da queda, é a pretensão do homem se bastar. Eu sou bom por mim mesmo. Eu assumo o risco de ser sem Deus.
Isso é soberba. Soberba é você dizer o seguinte: eu posso ser sem Deus, ou com qualquer ausência de Deus eu me estabeleço. É você romper com aquele que te criou e dizer: olha, eu não preciso mais de você, eu posso ser sem você. Só que lembra do mandato relacional com o Criador? Não tem como esse ser criado por esse Criador ser sem Deus. Então, nesse aspecto, o segundo aspecto da queda é a soberba, o orgulho do homem se bastar. Conhece alguém que não aceita Deus porque já é o seu próprio Deus? Entende? Soberba. E o terceiro aspecto da queda é a concupiscência. Bem-vinda. Concupiscência por quê, pessoal? Que quando esse homem começa a trilhar um caminho de dúvida a respeito de Deus, quando ele começa a ser orgulhoso achando que pode ser sem Deus, ele abre um cânion de desejos e começa a devorar tudo à sua volta. Tudo se passa a ter valor para o meu estômago, ou seja, o que me interessa? Se me interessa, eu devoro, eu como, eu me satisfaço, eu desejo, eu pego, porque eu quero alimentar esse buraco que eu criei dentro de mim. Isso é o que a gente chama, pessoal, de pecado original. Rompimento desse relacionamento do homem com Deus, seu Criador. A queda, ela desfigurou toda e qualquer possibilidade desse ser criado à imagem e semelhança de Deus ser total em Deus. A queda manchou essa proposta original de Deus de se relacionar, e principalmente do homem se relacionar com ele, com a criação e com o seu próximo. O homem se relaciona bem com a criação? Ele é mordomo da criação hoje? Ou ele usa a criação? O homem se relaciona bem com Deus? Ai de nós se não tivesse Jesus Cristo, nós vamos chegar lá, não é isso? Porque antes de Jesus a gente estava fulminado. E com o nosso próximo? Nosso próximo, nós temos senso de dúvida, de guerrilha, ou nós amamos prontamente? Ou nós não suspeitamos de ninguém? Em geral nós somos pessoas, e um mineiro, né, desconfiadas. Toda pessoa que ela funciona com um alto índice de desconfiança dos outros, é porque ela se desconfia de si mesma em grande nível. Ela não tem estruturas para confiar em si mesma, o que a torna insegura, e essa insegurança sai entre os dedos, desconfiando de todo mundo. Uma pessoa má consigo mesmo sempre vai suspeitar em excesso da maldade do outro, e por aí vai. Uma pessoa profundamente rejeitada, em geral, vai rejeitar. Por quê? Porque esse ser humano está em queda. E aí, graças a Deus, lá em Gênesis 3 a gente tem o proto-evangelho. O que é o proto? Ou o primeiro evangelho? Ou o primeiro brilhar do evangelho? É uma esteira do destino, né? Gênesis 3,15 fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Todo mundo já entendeu esse texto? Você consegue entender o porquê que ele é o primeiro evangelho, ou o primeiro brilhar do evangelho? Acho que vale a pena a gente entender de novo. Lídia, vem cá, me ajuda. Lídia é santa, né, pessoal? Diferente, outro nível. Olha o diálogo. Deus aqui está num diálogo com quem? Quem está na cena da queda? Adão, Eva, principalmente. Quem mais? A serpente. Né? E ele está num diálogo. Essa é Eva.
E a serpente está aqui. Ok? Então ele porém inimizade entre ti e a mulher. Quem é ti? A serpente. Então supondo que a serpente... Essa aqui é serpente, feiosa. Não vou ficar muito perdendo não, que ela é feia. Porém inimizade entre ti, Deus está falando para ela, para a serpente. Lembra quando ele fala, você vai rastejar, amaldiçoada serás entre os animais, lembra disso? E ele fala assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente lhe ferirá a cabeça, e tu morderá o calcanhar dele. Recapitulando, porém inimizade entre ti. Quem é ti? A serpente. E a mulher. Quem é a mulher? Eva. Entre a tua descendência da serpente, que são as manifestações do mal, né, que seguirão ali, os descendentes do mal, e o seu descendente. Essa mulher vai ter um descendente. Quem seria esse descendente? Jesus. E esse Jesus faria o quê? Pisaria na cabeça dessa serpente, mas essa serpente ia morder o calcanhar dele. Só que tem um problema aí. Por quê? Porque mulher não tem semente. A palavra descendente é zerá, né, em hebraico. Mulher não tem descendente não. Quem tem semente? O homem. Mulher tem o quê? O jardim. Não é assim? O homem tem a semente, ela tem o jardim. O homem coloca a semente lá dentro, né? O Felipe colocou 2 sementes de uma vez. É bom. O negócio é... E aí nasceu. Só que por que em Gênesis 3,15 aparece dizendo que ela tem semente? Porque essa seria a única mulher que teria uma semente divina colocada pelo próprio Deus. Uma terá, uma zerá, uma semente do próprio Deus dentro dela. E ela geraria um filho. Esse filho, quem? Yeshua HaMashiach, e esmagar, sim ou não? Ele ia aplacar a fúria dessa serpente. Só que essa serpente ia morder o calcanhar. O que é essa mordida? Alguém sabe? A cruz. A cruz é a mordida no calcanhar do filho, do descendente. Só que, o que significa o pisar, o esmagar a cabeça? Mesmo com o calcanhar mordido, Jesus esmaga a cabeça da serpente. Por quê? Porque o evento cruz, que na cabeça do diabo ele tinha vencido de novo, seria o checkmate da maldade na vida do homem. Seria o resgate desse homem caído lá no Gênesis, agora profetizado em Gênesis 3,15, a sua restauração em Jesus. Então, gente, esse é o tamanho do evento chamado cruz. O evento chamado crucificação do Deus humano, do Deus homem, que muitas vezes nós nos distanciamos dele. A gente participa de ceia, por exemplo, e não tem ideia da dimensão da sentença de morte que estava sobre nós. E é disso que eu queria falar hoje, está aqui em Colossenses 1. Colossenses 1, 20. Quero pensar esse texto e a gente vai se aprofundar nisso. Colossenses 1. Ficou claro aqui a nossa dinâmica? Colossenses 1, 20. Fala o seguinte, ó. Quanto está achando interessante? Interessante esse negócio. Fala de mim esse negócio aí. Fala assim, ó. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.
por meio dele, por meio da cruz, ele pacificou todas as coisas. Posso ler na mensagem para você? Olha que coisa linda. Mensagem é aquela Bíblia interpretada, né, do Eugene Peterson, que vale a pena como um texto de ajuda, de auxílio, não como Bíblia principal, né? Mas olha como ele fala, coisa linda. Ele fala assim, olha, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, seja ela pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas e em vibrante harmonia, tudo isso por causa da morte, do seu sangue derramado naquela cruz. O evento cruz, pessoal, é, sem sombra de dúvida, o fato, o evento mais importante da nossa história. Ele é o que nos possibilita reconectar com a possibilidade do Éden. Essa realidade que a gente chama de jardim, ou de eternidade, ou de céu, ou de paraíso, só existe por causa do evento cruz. E quando eu começo a pensar nisso de forma aproximada da minha humanidade, eu tenho muitas dificuldades. Por exemplo, supondo que hoje a gente está num domingo mais tranquilo, mas a gente teria que sacrificar alguém aqui para perdão dos nossos pecados. Imagina eu chegando para a Lídia e para o Felipe falando assim, escolhe um dos dois. Eu chegando para o pai Felipe falando assim, escolhe qual primeiro. Não, eu preciso só de um, pode ser só um. Imagina eu chegando para a Chile, né, que teve belas moças, falando, Chile, me dá a que deu mais trabalho. E pega e aproveite e busque a faca. Ou busque os pregos. Busque o martelo. Fique aqui do meu lado. E eu quero algo, Chile, eu quero que você a entregue para mim, não porque eu estou pedindo, mas entregue voluntariamente a mim. Aí a Chile levantaria a mão e falaria, mas não pode ser comigo? Não, não pode ser com você, pode ser algo que é de você, mas não pode ser você. É algo que vai doer mais do que se fosse em você. Porque quando mexe com nossos meninos, não é isso? É pior. E quando eu paro para pensar que Deus fez isso com o seu próprio filho, Deus, gente, pensa comigo, se eu, humano, que não sei amar, que fui desfigurado pela queda, teria dificuldade de dar o título ao Timóteo, Deus deu o seu próprio filho. E ele não só deu, ele deu ele como humano da mesma essência dele. Deus se deu como Deus em forma humana. Não é louco isso? E o que me assusta é o seguinte, pensa comigo, estou viajando um pouco aqui antes de seguir. Imagina Deus deitado em cima daquelas pedaços de madeira, pessoal. E Deus olhando lá de cima. E o outro, que é o mesmo, Deus também, 100% Deus, 100% homem, deitado com a mão esticada. E o Deus Pai olhando, e o homem que não sabia o que estava fazendo. Dá para entender isso? Se a gente tem um cachorrinho que passa mal e a gente quase morre. Sim ou não? Seu filho tem que fazer uma cirurgia de apêndice. Deus, por favor, não leve meu filho agora não. Esse é o evento cruz. E 1 Coríntios 11, quando a gente vai, que é o texto clássico que a gente usa para a ceia, né? Tem uma realidade aqui que eu acho que a gente entende muito mal
desse texto. Eu entendi esse texto muitos anos de forma errada, até que um pastor velho, um pastor há muitos anos, com muita barba branca, com muito cabelo branco, falou: olha, eu ouvi você pregando esse texto e não é muito bem isso. Porque me falava sobre cear indignamente, era cear aquele que estava em pecado e não podia cear. O que estava meio sujinho não podia se lavar naquele dia. Isso é o que me ensinaram. Que eu tinha que me limpar, me purificar, bater umas folhinhas, tomar um banho melhor, confessar meus pecados, e aí então, estando puro, justo, eu poderia cear. Foi assim que foi me ensinado. E eu fui passando isso. Só que eu fui ler o texto de novo, lê comigo. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto, qualquer que come este pão e bebe esse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. O ensino eucarístico, ou eucaristia, que significa dar graças ou lembrar de, ressaltado aqui por Paulo, ele tinha um propósito de manter ativo na mente das pessoas aquele dia do Gólgota. Jesus tinha, com o evento ceia, com o estabelecimento dessa janta, uma prefiguração do que iria acontecer nos dias seguintes, e deixou isso como mandamento para a igreja, ou como sacramento para a igreja, para que a igreja nunca se distanciasse daquele evento cruz. Porque aquele evento cruz, ele é fundante no evangelho, sem ele o evangelho não existe. Sem ele não há possibilidade de você estar aqui me ouvindo. E esse texto de Paulo aqui em 1 Coríntios 11, ele aponta para aquele evento do sacrifício pascal lá em Êxodo capítulo 12, 13, da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro. E ele traz um profundo significado dessa mesa de comunhão com aqueles que são alvos do amor de Deus. Certo? Detalhe, alvos, não apenas os bons, mas alvos. Por quê? Porque lembra que quando Jesus vai cear com os 12, João está lá para participar. E João era uma pessoa, nos nossos critérios, uma pessoa boa, próxima de Jesus. Mas sabe quem está do outro lado da mesa? Judas Iscariotes, e Jesus ceia com ele. Então, como que pode ser uma ceia para justos, se o próprio Jesus se propôs a sentar e comer com um que seria o traidor da vida dele? Ou que por meio dele, profeticamente, iria se cumprir a traição? E isso começou a me levar a algumas perguntas. Então, como eu falei, esse texto da ceia, ele tem sido usado muitas vezes para segregar as pessoas de uma realidade de perdão e de reconexão com o justificador que é Cristo, e trazido mais essa consciência de que Deus veio para gente boa, que só pode cear quem é gente boa, quem está justo. E isso tem levado pessoas a realmente enfraquecer na fé, porque ela já está condenada, e se ela não tem possibilidade de perdão, ela fica mais condenada ainda. Trocando em miúdos,
Júlia? A Júlia não peca, né, pessoal? Não, boneca, assim. Não. Mas supondo que ela tenha tropeçado ontem à noite. Ontem à noite não, ontem ela nem saiu, ficou estudando em casa. Mas supondo que ela tropeçou ontem e desejou mal. Contou uma mentira. Aí a nossa reunião aqui hoje é ceia. Aí eu leio o texto e falo o seguinte: olha, faça uma análise, hein? Veja bem se você pode participar. Porque senão você pode comer o corpo indignamente. O que significa comer indignamente? Foi me ensinado que eu tinha que estar, igual a primeira Eucaristia, né? Tinha que estar santo, branco, alvo como a neve. Aí eu poderia comer do corpo e do sangue de Jesus. A palavra examinar aqui é observar, investigar, avaliar em detalhes, é picar o seu coração em pedacinhos, em cubinhos. E algumas pessoas pensam que somente essas pessoas que picaram o coração em cubinhos e viu que tudo era bom, pode participar da ceia. E aí eu pergunto, alguém aqui consegue olhar para dentro de si, picando o seu coração e se achar bom? Olha o que está escrito em Provérbios 29. Provérbios 29. Amigo. Provérbios 29. Tenha paciência, a gente está só começando a construir, tem muita coisa. Mas interessante, né? Provérbios 29. Quem achou, pode ler em voz alta, voz de trovão. Quem pode dizer, purifique o coração, eu estou limpo e sem pecado? Quem pode dizer, purifiquei meu coração? Quem pode? Alguém pode? É uma pergunta. Eu ficava encabulado porque só o padre bebia, lembra disso? Mexia aquele vinho, parecia gostoso lá. E eu ficava, eu queria dar uma golada naquilo. Por que eu só posso comer o pão? Por que eu não posso tomar desse cálice aí? Eu não sou tão santo, né? E eu não sei se já mandei pra vocês, eu queria ser padre. Porque eu achava uma condição de tantos privilégios, a religião dava tantos privilégios, que eu achava que era uma boa carreira. Ia ser bacana. Mas aqui fala em Provérbios 29, quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou puro de pecado? Quem pode? Quem pode dizer que está sem pecado? Olha o que está escrito no Salmo 14, 3. O primeiro que achar pode ler, Salmo 14, 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Alguém faz o bem aí no nosso meio? Após a queda, a humanidade ela entra numa degeneração moral. As pessoas elas são tendenciosas ao mal. Por quê? Porque dentro de nós tem uma contaminação mortal chamada queda. E isso desfigura esse ser criado em imagem e semelhança de Deus, que precisa de um novo nascimento, que é a habitação do Santo Espírito, para então entrar num processo chamado regeneração, para um dia chegar num processo chamado santificação total. Ressurreição em Cristo. Mas é um processo. Pastor, mas você está usando só texto do Velho Testamento, está aparecendo que você ama mais a lei do que Jesus? Eu falei, não, vamos lá em Jesus, vamos depois de Jesus então. 1 João 1,10. João, bonzinho, né? 1 João 1,10. Guarde isso, pode te ajudar a te libertar de você mesmo. 1 João 1,10. Quem achou pode ler. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso
negar nossos pecados é nos achar celestinos. Eu vou usar celestino assim para... Não é celestiais, é celestinos, sabe? Isso faz com que a gente tire o pé do Gólgota, da necessidade da cruz, do sangue de Jesus sobre nós. A gente começa a nos achar bom demais. E esse nos achar, essa pretensão, lembra de um sujeito que era alvo do amor de Deus, inclusive era parceiro de Deus, né? Inclusive ministro na presença de Deus, e ele começou também a se achar bom como Deus? Ou começou a querer ser acima de Deus? E a gente sabe como termina essa história, do se achar bom. Lúcifer cai de lá. Só pode ser habitado, só pode estar habilitado a receber o perdão quem se coloca na posição de pecador carente do favor da cruz. Se você não se vê necessitado do perdão de Deus mediante a cruz, morte e ressurreição de Cristo, você não precisa. Isso é ser indigno. O que seria comer indignamente? Seria você participar achando que você está jóia e que não precisa do perdão de Deus. Porque se você está jóia, você precisa de perdão para quê? É exatamente o contrário que fizeram a vida toda. Se é impossível olhar para mim e não enxergar que existe uma realidade de queda, eu não preciso da cruz, gente. E se eu não preciso da cruz, para que eu preciso de cear em memória da cruz? Deu para entender isso? 1 João 2, versículo 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. Isso aqui dá um BO. Quem já viu, eu estava botando pro Bruno, quem já leu o livro A Cabana, do Paul Young? É um livro bom, só que na tradução para o português tem alguns pontos ali perigosos para a teologia. E muitos tendem ao universalismo naqueles diálogos ali, quando traduzido, tem coisa ali que não foi bem traduzida. Então, por exemplo, tem uma cena lá que o assassino da criança chega na cena com o pai da criança. E tá o pai, Deus e o assassino. E aí o pai da criança que teve a criança morta quer voar no pescoço do cara. E aí Deus fala, você que sabe. Aí o cara fala, mas você também devia me ajudar a matar ele. Para Deus, né? Você não é justo? Ele falou, sim. Só que quando eu enviei meu filho, o mesmo perdão que está disponível para você naqueles pecados, está disponível para ele nesse pecado. E normalmente a gente não pensa assim. Teve uma vez que eu estava pregando, falando sobre a mesa do escândalo, né? E eu falei assim, você já parou para pensar, você chegando no céu e ter uma cadeirinha lá? Vamos supor que a Rafa vai, porque a Rafa é gente boa nisso. Tá lá. E diz que vai ter um jantar, sim ou não? Vamos viajar, né? E jantar tem mesa, né? Reservada lá no nome da Rafa. E aí na ponta da mesa, Jesus. Aí tem Rafa, Luiz, Bruno. E vai. Felipe. Aí ela chega lá e tem um assim. Hitler. O quê? Hitler? Não. Hitler não. Fulano? Não, fulano não.
Aí eles vão chegar para Deus e falar assim, mas peraí, que palhaçada é essa? Eu vim para um jantar no céu, né? O que é isso? Você convidou ele também? E talvez Jesus te responderia, convidei. A questão eu não sei se ele vai vir ou não. Mas quando meu filho morreu com o perdão dele também. Só que isso buga a nossa cabeça. Porque eles não merecem, né? E com base em que você acha que eles não merecem? Com base em que você acha que você é bom e que ele é ruim. Mas você não conheceu a história do Hitler. Por que o Hitler virou Hitler, gente? Quem sabe? Ninguém sabe. E o evento cruz, o que choca a gente é que aquele evento é para perdão, não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Não significa que todo mundo vai, porque o Deus também é justo. Mas não significa com isso que ele não morreu por todos. Que o evento morte, cruz, é o evento de resgate do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Se ele vai, é outra história. Essa semana teve lá em Venda Nova, né, na quinta-feira, quarta para quinta-feira, teve um sequestro de uma criança, um rapaz pirado aí, pegou uma criança que era filho da namorada que tinha terminado com ele não estava de acordo com o término, entrou para dentro de uma casa, pôs um revólver e ele já tinha cometido um crime por esse mesmo motivo. Então a polícia ficou meio assim para entrar e ficou negociando com ele horas, virou a noite negociando. Vocês viram isso? Quando chegou de manhã aqui no presbitério, a gente começou a conversar e orar por isso. Eu comecei a orar assim, Deus, resolve essa situação pra gente, ajuda, dá força pro gato, dá não sei o quê. E aí no meu coração tá assim, não, por que esse tirador de elite não dá um tiro no meio da testa dele? Não é assim que funciona. E ele aparecia com um revólver na boca do menininho de 7 anos, e eu imaginando, nossa, se fosse meu filho, olha lá, então dá um tiro. Dizem que os tiros tem que pegar aqui, né? O fuzil se pegar aqui, ele tem reação, nem de mexer o dedo. Se pegar em alguma outra parte, pode ser que ele tenha alguma reação. Então, se for no peito, por exemplo, é perigoso ele demorar uns minutos ainda para morrer e matar todo mundo. Então, tem que ser uma ação letal. E naquele momento, pessoal, eu estou assim, eu sou bom, esse cara é ruim, ele pode ir para o inferno. Mata ele. Hã? Ele merece, cara. E aí eu falei, não, vamos orar aqui, né? Os homens de Deus estavam na sala, eu falei, vamos orar por isso. Mas o fundo do meu coração naquela oração era, Deus, esse cara merece morrer, porque o que ele está causando. E aí eu fui almoçar depois, e aí a indigestão veio, porque o Espírito Santo veio e falou assim, você merecia o quê? Qual a diferença dele e você? Só porque você está com a sua mente hoje minimamente organizada e não surtou, não significa que eu não enviei meu filho e morrer naquela cruz, inclusive para perdão dele. Agora, se ele vai usufruir desse perdão, é outra história. Mas a cruz é a redenção de toda a humanidade. Não apenas pelos nossos pecados, mas de todos os pecados. E isso buga a cabeça da gente, sim ou não? Porque a gente acha que o céu é um lugar de gente que merece, né? Tem alguém que merece ir para o céu aqui? No céu só vai entrar quem não merece. Quem tem plena consciência da graça de Deus. Entende isso? E quanto mais você se achar bom, merecedor. Tem alguém aí? Quem naquele momento estava mais perto de Jesus? A mulher profundamente consciente do seu pecado, ou aqueles homens que se achavam detentores da lei, santos, salvos e zelosos por algo de Deus? Entende isso? Jesus foi numa janta, pessoal. Na casa de um fariseu.
E aí chamaram ele para jantar. Aí chegou lá, era aquela janta de rico. Sabe aquela janta de rico? Janta de rico é o seguinte, primeiro vem a entrada. Uma tacinha, uma saladinha, né? Um negocinho. Aí depois vem um outro prato lá que eu não sei o nome. Aí depois vem o outro. Aí depois vem o outro, aí começa a colocar as panelas para esquentar a janta. E Jesus está lá. Nada impressionado com a janta. E Jesus chega para uns homens lá e começa a conversar com alguns pecadores. Com alguns homens que se achavam muito bons. Fariseus, gente importante. E Jesus começa a conversar com eles. Quando de repente chega uma mulher. Chorando, descabelada. Com a roupa, né, talvez molhou tanto, está quase transparente, e ele se deita, essa mulher se deita aos pés de Jesus, começa a chorar aos pés pedindo perdão, lavar os pés de Jesus e enxugar com seus próprios cabelos, lembra disso? E os homens bons daquela janta, começam a olhar e falar o quê? Ah, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Ele saberia, ele não deixaria ela fazer isso com ele. Ele é santo, né? Se ele fosse o Messias, se ele fosse, ele não ia deixar uma pecadora aproximar tanto. E ele vira para aquele pessoal e fala assim, ei, deixa eu te falar. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos a seu próprio conhecimento, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Naquele momento ali, pessoal, quem está mais próximo de Jesus? Aquela mulher que chora nos seus pés consciente do seu pecado, ou aqueles homens que se acham muito bom que não precisam do sangue de Jesus? Entende isso? E muitas vezes a religião coloca a gente nesse lugar. A gente pode achar que isso aqui é uma reunião de pessoas boas. E pelo contrário, isso aqui é uma reunião de pessoas que podem até pensar que são boas. Mas Deus sabe, só Deus sabe como vocês são. E eu sou também. E eu estou falando para mim. Só Deus sabe o que eu enfrento para me falar isso que eu estou te falando agora. Porque eu tenho que desvestir tudo aquilo que a religião me oferece para criar subterfúgios de bondade, de espiritualidade, de homem de Deus. Lembra que eu falei humanidade? Não, olha só a humanidade primeiro. E dela pode sair algo de bom. Quem pode participar da ceia hoje? Ah não, voltando lá na cena, que eu gosto dessa cena lá da mulher, né? Jesus, ele diz que ele começa a escrever no chão, né? Ninguém sabe o que ele escreveu, né, pessoal? Tem gente que fala que foi o nome da mulher, tem gente que fala que foi os pecados daqueles homens que queriam apedrejar. Não tem jeito de falar o que é. Mas tem um texto em Jeremias 17 que fala que Jeremias 17, o profeta fala assim, que Deus escreve na terra com o seu dedo os pecados do seu povo orgulhoso. Pode ser, né? Quem sabe Deus estava escrevendo assim, ah, você quer apedrejar ela? No fundo, você está querendo apedrejar ela, ô fulano? É porque não foi com você que ela adulterou. E como você está segurando a sua onda, outra pessoa não segurou, você não pode deixar que outra pessoa passa impune. Por quê? Porque não foi com você, ora. Peraí, por que eu posso segurar a onda e o fulano não pode pular a cerca e para ele não dá BO e para mim vai ser a mesma coisa? 0-0? Não, apedreja. E Jesus olhando e falando assim, mas se você tivesse tido chance, você tinha transado com ela. E não é mais ou menos isso que a gente pensa? Não, peraí, fulano vai pregar na igreja? Não, mas peraí, ué. Virou bagunça o negócio. Não, fulano vai cantar na igreja, fulano é líder, fulano é... Baseado em quê, pessoal? Você é bom e o outro é ruim.
E repito, não existe pessoas boas. O Evangelho fala de arrependimento. E arrependimento só pode ser fruto do Espírito Santo que nos coloca no lugar de novo nascimento. Nicodemos, lembra do Nicodemos? Cheio de conhecimento, né? Bom escritor, e membro do Sinédrio. Olha, você ser membro do Sinédrio era assim, era ter uma cadeira na... Como é que chama aquela cadeira lá dos escritores? Academia Brasileira de Letras, Sinédrio. Tipo isso. Quem pode participar da ceia? Todos. Porque todos pecaram. Todos estão carentes do favor da cruz. Se hoje chegar aqui uma pessoa prostituta que acabou de sair do motel e chegar aqui e falar assim: pastor, eu estou arrependido, eu posso? Você deve. Porque só tem um que pode te purificar: Jesus Cristo. Entende isso? O que a igreja faz? Opa, separa. Tem que dar uma limpada nela primeiro. Ela tem que aprender coisas sobre Deus. Depois que ela estiver branquinha, aí a gente põe ela para participar e usufruir da cruz, do sangue de Jesus. A boa notícia do Evangelho, pessoal, não é que as pessoas boas vão se identificar com o Evangelho quando o Evangelho for pregado. A boa notícia do Evangelho é que o Evangelho, quando pregado, acolhe pessoas ruins. A boa notícia do Evangelho não é porque nós somos gente boa que a gente está aqui ouvindo até agora esse tanto de baboseira. É porque, de fato, a gente é ruim mesmo e precisa de salvação. Essa é a boa notícia. Toda vez que Jesus chegou perto de alguém aparentemente bom, o que Jesus fez? Ele deu uma regulada, né, na pretensa bondade daquela pessoa. Lembra? Zaqueu, ele foi para a casa do Zaqueu, né? Vamos jantar. Jesus gostava de jantar na casa dos outros. Aí ele foi lá jantar na casa de Zaqueu, sentou lá e aí começou a tocar as pessoas. Aí Zaqueu vendo aquilo falou: olha, é o seguinte, cara, eu quero devolver 4 vezes mais, 2 vezes mais do que a lei mandava, se eu roubei alguém. Jesus olha para ele e fala assim: até que enfim, né? Porque até a hora que eu entrei aqui, você estava se portando como homem do dinheiro, como homem importante, e eu tocando pecador. E vocês falando por aí que eu só janto com pecadores. Não é que eu só janto com pecadores, é porque é quem quer ficar perto de mim. Agora, quando você se arrepende, não, aí Zaqueu, salvação entrou dentro do seu coração, salvação entrou dentro da sua casa, porque você reconheceu que bom mesmo é meu Pai, bom mesmo é o Evangelho que acolhe pessoas ruins igual você, safado, sem vergonha, pilantra, vagabundo. Toda vez que eu me aproximo de pessoas que têm uma consciência de si muito alta, assim, uma grande estima de si mesmo, são o pior tipo de pessoa que você tem para conviver. Porque elas nunca estão erradas, elas não aceitam que você fale nada, elas não pisam no pé de ninguém, elas não dão nem pum, pessoal. Elas não fazem nada de errado. Elas são... Entendeu? E sabe o que essas pessoas fazem? Elas oprimem as outras pessoas. Porque você tem que ser perfeito. Se você tropeça no pé dela e ela não tropeçou no seu, ela pisa mais forte no seu. Ei, mas peraí, o que você fez no meu pé, ué? Não é justo. Porque ela é boa demais. E ela não pode ter o pezinho dela machucado. Não. Agora, toda vez que Jesus chegou perto dessas pessoas, ele desconstruiu essa condição de pretensa virtude. Os religiosos da época falam: ei, vocês não conseguem identificar os sinais dos tempos?
estão falando sobre o reino de Deus. Ei, eu estou aqui, meu Pai me enviou, a missão do Pai está em mim e vocês não enxergam. Como que vocês podem se achar bom? E ao mesmo tempo leproso, segregado de uma sociedade, à margem da sociedade, Jesus pode encostar. Toda vez que Jesus chegou perto de alguém que tinha consciência que era mal, Jesus se disponibilizou, Jesus tocou. Mulher samaritana, não era? Tocou. Mulher do fluxo de sangue, lembra disso? Tocou. Membros do Sinédrio. Não é possível que ele é Messias. Ele é ruim demais para isso. Ele é indigesto. Jesus não era um cara legal, pessoal. Timothy Keller fala isso, né? Não se crucifica quem é muito gente boa. Se crucifica ameaça. Jesus não era gente boa. Jesus era um cara que era indigesto para aquela sociedade, era indigesto para o Império Romano, era indigesto para o religioso. E era uma porta de salvação para aquele que estava destinado ao inferno. Que sou eu e você. Essa história de Lucas 7, né, do fariseu e a mulher pecadora, mostra essa dificuldade de Jesus acessar pessoas que têm uma grande justiça própria. E talvez você chegou aqui essa manhã para participar da ceia com uma profunda consciência que você é bom. E aí eu digo que essa ceia não é para você. Agora, se você chegou aqui se identificando com essa mulher pecadora, com essa mulher que está chorando nos pés de Jesus, lavando os pés dele e falando, olha, eu não sei se você vai me bater de eu estar fazendo isso, mas eu só queria ficar perto. É para essas pessoas que Jesus se permite tocar com perdão, com reconciliação. Ser digno de participar da ceia tem a ver com ter a consciência que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Nem para nossa condição de inferno, de morte, de pecado. Concluindo, Romanos 3, do 21 ao 26. Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Se a gente perguntasse para Deus assim, Deus, chega aí, valeu a pena dar seu filho para resgatar a Shirley? Shirley é gente fina. Resgatar o Luiz, o Maurício, porque contam isso pra gente, né? Você é uma obra-prima de Deus, você é a coroa da criação. E a gente vai acreditando nisso. Aí você pode chegar para Deus e falar assim, e aí Deus, valeu a pena você entregar o seu filho para morrer no lugar de toda a humanidade? A resposta certa de Deus, sabe qual seria? Não. Claro que não. Eu dei o meu filho.
Eu dei a mim mesmo, porque quando um pai entrega um filho, ele está entregando algo que é pior do que ele. É como se ele não pudesse sentir o que ele deveria sentir e está entregando o mais fraco. Perante Deus, ele entregou aquele que não tem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Entendeu isso? Valeu a pena, Deus? Não, não valeu. E por isso é propiciação. Propiciação era uma palavra utilizada quando você tinha uma dívida e pagava algo além do que a dívida era. Vamos supor, o Maurício me deve R$100. Quando eu vou pagar, eu pago 200. Isso é propiciação, não é pagamento. Foi traduzido aqui como pagamento, como propiciação, mas a ideia judaica era o seguinte: só é propiciação quando se paga um valor muito mais alto do que a dívida. Quando Deus deu Jesus, Ele deu uma moeda de troca muito mais alta do que toda a humanidade. E isso nos coloca no eixo, o eixo da graça de Deus. Porque Ele fez isso por graça, não é porque a gente valeu a pena. Não é porque você é gente boa, não é porque você é legalzinho, não é porque você pode ser pastor, servir, evangelista, mestre, dar aula para ele, dar o dito, não é por isso. É por amor. Porque Ele te amou. O amor dele foi tão obstinado que Ele não levou em conta dar um pagamento muito maior do que Ele recebeu. E é isso que Romanos vai falar. 1 Pedro também vai dizer que agora essa nova vida nos vivifica, que deve ser um processo de vivificação pela presença do Espírito em nós. Esse Espírito de adoção. Esse Espírito que nos resgata uma consciência de filho. Isso é o que a gente chama de regeneração. Você é, de fato, não merecedor da graça de Deus, mas uma vez alcançado por essa graça de Deus, uma vez o Espírito Santo vindo habitar dentro de você, você é convidado a um novo nascimento. E esse novo nascimento, esse evento, te coloca numa esteira da regeneração. O que é isso? Cada dia um pouquinho mais parecido com Jesus. Por você mesmo? Não, pelo Espírito Santo. Pela presença do próprio Deus dentro de você. E por isso parecido com Deus. O que é ceiar então, pessoal? É trazer à memória o valor do sacrifício da cruz. Ficou mais claro hoje? Toda vez que você cear, você não tem que se perguntar se você está digno para cear. Você tem que lembrar que a sua condição era morte eterna. E que pela graça e misericórdia de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, seu coração foi capturado por um amor obstinado de Deus. E isso te faz filho. Não é lindo isso? Isso me diminui? Não. Isso me coloca no eixo. Por quê? Porque eu não sou super-herói, eu sou um filho buscando regeneração, se parecer com o Pai a cada dia. E sabendo que amanhã eu posso tropeçar. Eu não quero, mas eu posso. E na hora que eu tropeçar, onde eu tenho que ir? Para a religião? Confessar com o Pai? Não, eu posso até confessar a Deus e confessar aos meus irmãos para ser curado. Mas quem tem perdão de pecado é Jesus Cristo na cruz. Sabe qual que é a pior condição do homem? É quando ele não se incomoda mais com a sua condição de inferno e acha que pode se salvar a qualquer momento. Entendeu? Esse está no inferno. Porque ele nunca será humilde o suficiente para não se achar capaz de se salvar. Só que essa humanidade com marcas da queda, ela está num bote, descendo uma cachoeira, e que o fim dela é abismo. Só tem um. Pode
Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. O único que a gente pode confiar. Posso confiar no Maurício? Até certo ponto. Amigo mesmo? Jesus Cristo. Meu marido, minha esposa, eu posso confiar? Pode, mas se eles errarem, eu sei que tem Jesus. E Jesus, nele, você pode confiar. É dentro dessa consciência que eu queria te convidar para cear hoje. Então, quero fechar com aquela história de Nárnia, né? Talvez um filme que você vê agora à tarde. Quem lembra do Eustáquio? Quem já viu Nárnia? O Peregrino da Alvorada, número 3, né? Lembra do Edmundo? Não, desculpa, do Eustáquio. Eustáquio? Do dragão? Eustáquio. Vê lá de novo. C.S. Lewis desenha isso. Novo nascimento de uma forma, gente, e eu não consigo ver aquela parte de não chorar. Quem que era Eustáquio? Eustáquio era um menino arrogante. Lembra quando começa o filme? Ele todo arrogante. Não, vou meninar, né? Não sei o que, não sei o que. Não mexe comigo. Não, isso aqui é meu. Tudo era meu. É meu, isso aqui é meu. Igual criança. E aí ele cai de paraquedas em Nárnia para ter um tratamento, um processo bom. Ele cai em Nárnia. E ele é colocado numa praia, assim, uma das cenas, né, ele é colocado numa praia, e nessa praia aparece aquilo que de fato o coração dele cobiçava, que é um tesouro, era se dar bem, era tirar vantagem sobre todo mundo. E aí ele chega, pega o tesouro, só que aquele tesouro era amaldiçoado, e ele transforma o tesouro, tinha uma maldição, que quem o tocava se transformava em dragão, e obviamente um dragão não pode usufruir do ouro. Então o que adiantava você ter tesouro se você era um dragão? Entendeu isso? E ele faz isso, ele toca, que é aquela cobiça dele, e se torna um dragão. Inclusive ele está com um bracelete apertando aqui, né? Que ele coloca o bracelete no braço e fala: uau, agora eu tô rico, não preciso mais dos meus colegas. Aí, puf, transforma num dragão. Aí o bracelete está até apertando o braço dele e ele: pra que eu tenho esse bracelete agora, né? Sou um dragão. E ele começa a bater a asa assim, desfigurado. Ele era um menino, agora é um dragão. E ele começa a cansar de ser dragão. E ele chega numa praia e começa a se incomodar daquela roupa de dragão. Só que ele não consegue arrancar, ele passa a unha assim, ó, não sai nenhuma escama. Aí no fundo da praia, assim, vem saindo, tipo na beira do mar, assim, um leão gigante, Aslan. E Aslan vai se aproximando do dragão. E quando ele vai chegando perto, o Aslan bate a pata na areia. E com as garras de leão dele, ele faz assim, começa a puxar a areia e a casca de dragão começa a rasgar. E aquela roupa começa a sair. E Aslan dá um rugido. Que aquele dragão sobe, dá um giro e cai com o Eustáquio de novo. Que cena é essa, pessoal? Essa é a cena da minha história de salvação e da sua. É algo que nós não podíamos fazer para nós mesmos. E o leão chegou perto de nós em algum momento e cravou a mão dele no nosso coração e rasgou essa casca. E por isso a gente não deve ser orgulhoso, religioso. A gente deve ser humilde. Por quê? Porque a gente não conseguiria fazer isso por nós. E aí ele cai Eustáquio. E o Eustáquio volta para os amigos e fala: olha, me perdoa, porque agora eu vejo que é melhor ser Eustáquio mesmo, né? Acho que eu nem preciso mais daquele tesouro. Ele viu que o que valia a pena era viver em Nárnia. Não era ter tesouro. O que valia mesmo era manter as marcas do leão no seu peito. E todo mundo que perguntava: olha, como é que você transformou de novo de dragão para Eustáquio? Foi porque eu tive um encontro com o leão. Entendeu?
Shirley, por que você é gente boa assim? Não, eu não sou gente boa, mas o pouco que habita em mim de bom não é meu. Foi porque eu tive um encontro com o leão. E ele me tocou com bondade, com graça, com favor. E a partir disso você pode experimentar dele. Outro personagem é o Edmundo. Crônicas de Nárnia 1. Edmundo, lembra disso? Que ele come o docinho da feiticeira. A feiticeira começa a oferecer o manjar e vai e come. Lembra disso? Aí ela fala, opa, comeu? É meu. Pecou? Legalidade. Legalidade, mal. Mal é meu. Aslan não sabia disso. Aslan está lá no acampamento, debaixo da tenda. Chega a feiticeira, numa carruagem, com seus demônios, com seus bichos feios lá. E chega para Aslan e fala assim, Aslan, tem um problema no seu reino. Aslan, qual o problema? Aí ela vai pensar, não, vamos falar em particular comigo. Isso é legal, né? Tipo assim, Satanás, miudinho, entra aqui, baixa o teu pet, né? Você está debaixo do meu pé, eu fizer assim, você entrou na tenda, chegou lá, ela vira e fala assim, ó, é o seguinte, sabe, um de vocês pecaram. E quando há pecado, há legalidade. Se vocês pecaram nesse reino, eu posso agir. Ele não pode ficar no meio de vocês, ele tem que morrer. Lembra disso? Aslan fala alguma coisa com ela, ela sai de lá rindo. Ah, então beleza, trato feito. E vai embora. E naquela próxima cena, o leão aparece conversando com Edmundo numa montanha e falando para Edmundo, Edmundo, é o seguinte, você sabe o que você fez, né? E o nome dele? Edmundo. Entendeu? C.S. Lewis meu avô é sinistro. Edmundo, é do mundo. Ele deu legalidade ao mundo. Seguinte, de fato ela tem. Alguém vai ter que morrer, mas esse alguém não vai ser você, pode ficar tranquilo. Você agora não é mais o Edmundo. Eu quero que todos te chamem de o justo. Não porque você se justificou, porque amanhã à noite o leão vai até a mesa de pedra e vai morrer no seu lugar. E aí o que Aslan faz? Sai à noite, a Lúcia vai atrás, lembra disso? Se tiver alguma mulher grávida aí, Lúcia, esse nome, né, Lídia? Lúcia. Próximo, isso aí. A Lúcia vai atrás, né, porque ela era tão apaixonada pelo leão, e vê ele indo lá para a mesa de pedra, e aí ele lá quietinho, eles amarram ele, sim ou não? Isaías 53, como ovelha muda, né? Ele não dá nem um grito, e eles vão, faz o quê? Os demônios matam ele, porque eles acham que a morte iria vencer. Só que no terceiro dia, a mesa de pedra se quebra, o sol da justiça se levanta e o leão volta. Ele volta até o lugar, chama todos os narnianos, né, e fala, epa, todo mundo a partir de hoje chame Edmundo de não mais Edmundo, mas o justo, porque ele foi justificado. Sabe quem que é o Edmundo? Eu e você. Que pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós, e por causa do leão que morreu na mesa de pedra, a gente pode voltar e falar, Satanás, se não mais tem liberdade na minha vida, que Jesus Cristo morreu e me justificou. Quando Satanás chegar para você e falar assim, mas você é um abusador, hein? Você pode responder para ele assim, eu estou abusador, mas eu me arrependo hoje e volto para esse lugar de justo pelo sacrifício da cruz. Esse que vos fala teve que em algum dia engolir para falar essas coisas. Teria que ter a profunda consciência que eu não merecia falar essas coisas. Custaria caro
não me beneficiar da religião, não manipular pessoas, não usar a religião como cabide, não enriquecer nas costas das pessoas. Por quê? Porque nada sou, nada mereço, nada posso. Se Ele não for por mim, nada eu posso fazer. Ele é justificador da minha vida. Amém, pessoal? Amém. Podemos encerrar agora? Amém. Vamos colocar de pé.